Antes do dilúvio, antes de Noé, antes de Deus decidir apagar quase toda a humanidade, algo aconteceu na Terra que a Bíblia apenas menciona em poucas linhas. Mas o livro de Enoque revela detalhes que assustam, perturbam e explicam por que o mundo se tornou irremediavelmente corrompido. Quem eram os Nefilins? O que os anjos fizeram entre os homens? E por que esse conhecimento foi considerado perigoso demais para atravessar os séculos? Hoje, você vai ouvir a história que mudou o destino da humanidade. Eles desceram, não por ordem divina, mas por desejo próprio. Vieram de onde a luz nunca falha, para mergulhar num mundo que já começava a se afastar do Criador. Anjos, chamados de vigilantes, enviados para observar, mas decidiram intervir. Tomaram esposas humanas, quebraram a fronteira entre o céu e a terra e plantaram a semente de uma corrupção sem volta. O que Gênesis 6 descreve em poucas linhas, o livro de Enoque revela com detalhes perturbadores. Essa não é apenas a história de gigantes. É a história de uma geração perdida, de um julgamento inevitável e de um homem escolhido para ver tudo. Enoque, o sétimo depois de Adão, aquele que andou com Deus e não viu a morte. Enquanto o mundo afundava em trevas, ele foi levado, não para fugir, mas para testemunhar. Nas regiões celestiais, Enoque viu o que ninguém deveria ver. Registrou o que poucos tiveram coragem de ler. E deixou um aviso não para o seu tempo, mas para o nosso. Seu livro foi rejeitado por séculos, mas não foi esquecido. A carta de Judas, no Novo Testamento, cita suas palavras com precisão. Isso mostra que Enoque não é heresia, é memória antiga, cortada, mas não apagada. Hoje, conectando os pontos entre Gênesis, Judas e Enoque, vamos revelar por que os anjos caíram, quem eram os Nefilins e o que fez Deus decidir reiniciar a humanidade. Não é lenda, não é mitologia. É o retrato sombrio de uma época que, segundo Jesus, voltaria a se repetir. Como foi nos dias de Noé, e esse tempo está cada vez mais perto. Se essa verdade antiga já tocou seu coração, não guarde só para você. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e ajude a espalhar o que foi ocultado por gerações. E comente aqui embaixo: eu quero enxergar como Enoque enxergou. O tempo seguia seu curso, mas no meio de uma geração marcada pela decadência, um homem caminhava em outra direção. Enquanto os homens construíam cidades, Enoque buscava o céu. Enquanto os outros se afastavam de Deus, ele se aproximava, passo após passo, até que um dia não estava mais entre nós. Enoque não morreu, simplesmente desapareceu. As Escrituras dizem: e andou Enoque com Deus, e já não foi encontrado, porque Deus o tomou para si. Em silêncio, o Criador rompeu a rotina dos dias e levou Enoque, mas não foi um gesto de fuga. Foi um chamado, uma missão. No mundo dos homens, poucos perceberam sua ausência. Mas nos céus, Enoque se tornaria testemunha de algo muito maior do que ele próprio imaginava. Levado para além do véu visível da criação, Enoque foi colocado diante de portais celestiais, regiões ocultas e tronos de justiça. Ali, o tempo não seguia como aqui. Ali, os segredos não podiam ser ignorados. Foi então que lhe foi entregue uma responsabilidade única: registrar o que ninguém mais teria permissão para ver. As palavras que ele escreveria não seriam para a sua geração, mas para os dias finais, quando os corações estariam novamente cegos e as trevas, prestes a cobrir a terra. Por isso, seu livro não foi compreendido, por isso foi temido, e por isso foi excluído. O livro de Enoque fala de coisas que desafiam os limites da razão humana, não por serem fantasiosas, mas por serem antigas demais para o orgulho dos modernos aceitar. Ele narra a origem da corrupção espiritual, a queda de anjos, o surgimento de gigantes e a reação dos céus diante de uma terra que gritava por socorro.
Mas por que ele é tão controverso? Talvez porque ele nos obriga a olhar para os céus com mais temor. Talvez porque ele nos lembra que a rebelião não começou com homens, mas com aqueles que foram criados para guardar os homens. O livro de Enoque não contradiz as Escrituras, ele as completa. Ele as ilumina como uma tocha num túnel onde só víamos sombras. E mesmo fora do cânon, ele não foi esquecido. Pelo contrário, foi preservado cuidadosamente por milênios. Durante séculos, o manuscrito sobreviveu em línguas antigas, guardado por comunidades que sabiam que havia algo precioso ali. Quando estudiosos encontraram os manuscritos do Mar Morto, descobriram que partes do livro de Enoque estavam entre os textos mais respeitados por judeus antigos. Não como fábulas, mas como revelações. E há um detalhe que não pode ser ignorado. O próprio Novo Testamento, em Judas 14:15, cita Enoque diretamente. Eis que veio o Senhor com milhares de seus santos para exercer juízo contra todos. Essas palavras não estão em Gênesis, elas vêm do livro de Enoque e foram preservadas pelo Espírito Santo, mesmo em um tempo em que seu conteúdo era rejeitado pelos homens. Isso deveria nos fazer refletir. Se os apóstolos consideraram suas palavras dignas de citação, se Deus o levou sem provar a morte, se seu testemunho foi escrito para as últimas gerações, por que o ignoramos por tanto tempo? Talvez porque ele denuncia a verdade que preferimos esquecer, que a corrupção da terra começou muito antes da humanidade perceber, e que Deus já havia enviado uma advertência antes mesmo do dilúvio. Enoque não foi apenas um profeta, ele foi um intermediário entre dois mundos, alguém que viu a terra corrompida e os céus indignados, que ouviu os clamores dos justos e o choro das vítimas da impiedade, que recebeu dos próprios anjos a súplica por perdão, uma súplica que Deus se recusou a atender. E é por isso que seu livro causa desconforto até hoje. Ele não nos oferece uma fé confortável. Ele nos confronta com a santidade de Deus, com o juízo que vem e com o alerta que já foi dado, mas muitos ainda ignoram. Enoque viu, escreveu e confiou que um dia suas palavras voltariam à luz no tempo certo. Hoje, esse tempo chegou. Você está prestes a ver o que ele viu, ouvir o que ele ouviu e entender por que, mesmo em meio à corrupção total, Deus ainda procura os que andam com ele. Eles foram criados para guardar, mas desejaram possuir. Chamavam-se vigilantes, seres celestiais designados para observar os caminhos da humanidade, proteger os propósitos divinos e manter a ordem entre os mundos. Por eras cumpriram seu papel em silêncio, mas tudo mudou quando voltaram seus olhos para a terra e viram as filhas dos homens. A beleza da criação humana os fascinou. Mas não foi um simples encanto. Foi o início de uma rebelião. Enoque escreveu que eles fizeram um juramento entre si, um pacto selado nos altos do Monte Hermon, onde juraram com maldição sobre suas próprias cabeças que nenhum deles voltaria atrás. E assim, os portais se abriram e os anjos desceram. Foram 200, liderados por um ser chamado Semjazá, poderoso e influente entre os seus. Eles sabiam que estavam quebrando a ordem divina. Sabiam que cruzavam uma linha que jamais deveria ser cruzada. Mas o desejo era mais forte do que o temor. A terra tremeu e o céu silenciou. Naquela geração, os homens ainda andavam em campos abertos, cultivavam a terra e levantavam tendas. Não sabiam o que estava por vir, até que os vigilantes começaram a agir. Tomaram esposas entre as mulheres humanas. Não como deuses distantes, mas como senhores sobre a criação. Coabitaram com elas, e delas nasceram seres que o mundo jamais havia visto. Gigantes, nefilins, mistura de céu e terra, fruto da desobediência, sinais vivos de uma corrupção sem volta. Mas o pecado dos vigilantes não parou aí. Eles não apenas tomaram o que não lhes pertencia,
Eles ensinaram o que não deveria ser ensinado. Azael, um dos líderes, atribui-se a entrega do conhecimento sobre forjar espadas, escudos e armaduras, o nascimento da guerra. Outros ensinaram encantamentos, feitiçaria, astrologia, manipulação de ervas, cosméticos, joias, vaidade. Tudo aquilo que parecia belo, mas que conduzia ao domínio, à luxúria, à opressão. A humanidade, sedenta por poder, recebeu tudo de braços abertos. E, sem perceber, se afastou do Criador. A terra já não era mais a mesma. O sangue dos inocentes cobria o solo. Os gritos dos fracos ecoavam nos campos. O medo se tornou constante, porque aqueles que nasceram da união proibida não tinham compaixão. E os que ensinaram não tinham freios. Mas nos céus nada estava oculto. Enoque escreve que os arcanjos Miguel, Rafael, Gabriel e Uriel olharam do alto e viram a dor. Viram o clamor da humanidade e levaram o caso diante do Altíssimo. A resposta divina foi imediata. O céu já não toleraria mais a ofensa. A sentença foi decretada. Enoque, vá e diga aos vigilantes que estavam no céu: vocês eram santos, eternos, mas se contaminaram com a carne. Agora não haverá mais paz para vocês. A rebelião angelical não seria ignorada, nem os seus frutos seriam poupados. Aqueles que deveriam observar foram julgados por sua traição, e a terra caminhava para seu limite. O que os vigilantes iniciaram, Deus iria encerrar com justiça. Mas antes, o justo precisava ser avisado. E novamente, Enoque seria o mensageiro. A união proibida entre os vigilantes e as filhas dos homens não gerou apenas escândalo nos céus. Gerou descendência. O ventre humano, moldado por Deus para dar vida a seres terrenos, agora abrigava uma semente estranha, pesada, indomável, corrompida. As Escrituras os chamam de Nefilins, palavra que carrega o sentido de caídos ou os que fazem cair. Eles nasceram maiores, mais fortes, mais inteligentes que qualquer homem, e com isso nasceram também mais cruéis. No início, foram vistos como deuses. Os homens se curvavam diante deles, maravilhados com sua estatura e poder. Mas logo, o fascínio deu lugar ao terror. Os nefilins consumiam tudo: plantios, gado, reservas. E quando já não havia mais alimento suficiente, se voltaram contra os próprios homens. Eles dominavam as aldeias, tomavam o que queriam, matavam sem motivo. E ninguém conseguia detê-los. A terra inteira entrou em colapso. A vida já não era sagrada. A violência não era exceção, era regra, e o medo era constante. Enoque relata que os próprios vigilantes perderam o controle de seus filhos. O que haviam gerado já não os obedecia. A mistura entre céu e terra criou uma geração sem limites. Gigantes se voltaram uns contra os outros. Animais foram caçados por prazer. Espécies foram corrompidas geneticamente e o sangue se espalhou. Mas o que realmente apavorava os céus era o impacto espiritual dessa geração. Os nefilins não eram apenas violentos. Eles eram vazios de temor. Não reconheciam autoridade, nem buscavam redenção. Viviam para dominar e morrer sem deixar paz. E o mais sombrio estava por vir. Quando esses gigantes morriam, seus espíritos não retornavam a Deus. Eles não eram totalmente humanos, nem totalmente celestes, e por isso suas almas vagavam pela terra, se tornando o que Enoque descreve como espíritos malignos. Entidades sem corpo, cheias de ódio, condenadas a vagar até o juízo final. Esses espíritos atormentariam os homens, influenciariam reis, semeando caos mesmo após a morte. O nascimento dos nefilins foi o ponto sem retorno. A criação, que antes refletia a glória de Deus, agora era espelho de um mundo misturado, distorcido, irreconhecível. E enquanto os homens tentavam sobreviver, o céu preparava sua resposta. Aquela geração já não podia ser curada.
Ela precisava ser substituída. Mas antes do juízo, haveria um anúncio, uma revelação. E mais uma vez, o mensageiro seria Enoque. Se esse conteúdo está abrindo seus olhos, curta o vídeo agora mesmo e compartilhe com alguém que precisa conhecer essa verdade esquecida. A terra gemia. Mas não era apenas pelo peso da violência. Era pelo tipo de conhecimento que havia se espalhado entre os homens. Quando os vigilantes desceram, não trouxeram apenas desejo. Eles trouxeram segredos. Cada anjo que se uniu à rebelião carregava um fragmento da sabedoria celestial. Não era magia, era tecnologia espiritual. Conhecimento que deveria permanecer trancado nos céus. Mas agora estava nas mãos de uma geração sem temor. O livro de Enoque revela, com precisão perturbadora, o que esses seres ensinaram. Azazel, um dos líderes, ensinou os homens a forjar espadas, facas, escudos e armaduras. O nascimento da guerra. O sangue, que antes escorria lentamente pelo solo, agora jorrava em campos de batalha, com ferramentas forjadas em nome do poder. Outros ensinaram encantamentos, rituais de controle, fórmulas de manipulação espiritual. O que Deus havia separado, o visível e o invisível, agora estava misturado. Portas foram abertas e não poderiam mais ser fechadas. As mulheres foram instruídas em vaidade, pintura dos olhos, embelezamento exagerado, joias, ornamentos, antimônios, tudo o que seduz, tudo o que distrai, tudo o que tira o olhar do eterno. Eles trouxeram. O povo da terra, impressionado, abraçou os dons sem buscar a fonte. Celebraram os vigilantes como deuses. Construíram altares, ofereceram sacrifícios, buscaram suas bênçãos, mas não perceberam o que estavam perdendo em troca. A inocência foi embora. A obediência desapareceu. A dependência de Deus foi substituída por autossuficiência corrompida. Os homens descobriram como dominar metais, invocar forças, controlar elementos, mas esqueceram como ouvir a voz do Criador. O avanço parecia progresso, mas era queda, rápida, profunda, irreversível. A geração de Enoque viveu o auge da decadência. A linha entre o sagrado e o profano foi rasgada. E o que antes era proibido, agora era comum. Nas cidades, rituais aconteciam às escondidas. Nos campos, homens e mulheres usavam as ervas ensinadas por anjos caídos para provocar efeitos, sensações, desejos. E nas montanhas, sacrifícios de sangue alimentavam altares erguidos a poderes que ninguém compreendia completamente. A corrupção já não era apenas moral, era espiritual. O coração humano se endureceu. As famílias se destruíam por vaidade, inveja, cobiça. Reinos foram erguidos pela força dos nefilins e mantidos pelo medo. A glória do Criador foi substituída por símbolos estranhos. A oração por feitiços, a comunhão por possessão. A geração dos vigilantes havia ensinado a terra a viver sem Deus, mas ao fazê-lo, condenaram o mundo inteiro. E então, a criação começou a clamar. Os rios, contaminados com o sangue dos inocentes, as árvores, derrubadas para alimentar o fogo dos rituais, as estrelas, ofendidas por homens que tentavam invadir os céus com fórmulas e invocações. Tudo começou a gritar, não com voz humana, mas com uma dor que subia direto ao trono do Altíssimo. Enoque ouviu esse clamor e foi chamado para escrever. Tudo deveria ser registrado. Porque o que parecia avanço era destruição. O que parecia sabedoria era loucura. E o que parecia liberdade era escravidão. O conhecimento entregue pelos vigilantes não estava sob aliança. Não foi dado por Deus. Não estava baseado no amor. E por isso só produzia morte. Mas muitos não queriam ouvir Enoque. Ele foi chamado de louco, de estranho, de fanático. Mas ele sabia o que os outros não sabiam. O céu havia decretado juízo. E antes que a sentença fosse pronunciada, os culpados precisavam ser identificados. Um a um, os nomes dos vigilantes foram listados. Senjaza, Azael, Armaros,
Baraquel, Cocabel e tantos outros. Eles seriam julgados, mas o conhecimento, esse já havia se espalhado, e os homens estavam viciados nele. Essa é a tragédia do conhecimento proibido. Ele oferece poder, mas exige a alma. Foi assim naquela geração. E olhando ao redor, talvez esteja acontecendo novamente. Os homens riam, mas os céus choravam. A terra, que havia sido chamada de boa por seu Criador, agora estava irreconhecível. O solo antes fértil se tornara campo de batalha. O coração dos homens, outrora moldado à imagem de Deus, agora pulsava com ódio, cobiça e violência. A criação estava em colapso. A cada dia, os gritos aumentavam. Não apenas os gritos dos oprimidos, mas os clamores silenciosos da própria natureza. Enoque escreve que o sangue clamava da terra, como o sangue de Abel, só que agora em escala global. Os rios murmuravam com lamentos. O vento já não soprava em paz. As estrelas pareciam testemunhar em silêncio a ruína que se espalhava abaixo. Era como se toda a criação estivesse gemendo, esperando, temendo, ansiando por justiça. A corrupção era total. Os vigilantes haviam ensinado demais. Os nefilins haviam destruído demais. E os homens haviam se entregado ao mal, por vontade própria. O que começou como curiosidade, virou sedução. O que parecia conhecimento, virou destruição. E o que era uma oportunidade, virou condenação. Foi nesse cenário que os arcanjos se levantaram. Enoque registra com clareza o momento em que Miguel, Rafael, Gabriel e Uriel, os príncipes do céu, olharam para a terra com angústia e tomaram uma decisão. Eles não podiam mais ficar em silêncio. Diante do trono do Altíssimo, apresentaram o caso. Senhor, toda a terra está contaminada. Os vigilantes profanaram o teu nome. Os homens estão perdidos. O sangue dos inocentes chega até nós. E então, Deus respondeu, não com fúria descontrolada, mas com justiça, santa, inquestionável, final. Os céus haviam esperado, advertido, chamado, mas os homens não ouviram. Agora, a paciência havia chegado ao fim. As palavras do Altíssimo cortaram os céus como espada afiada. Enoque, vá até os vigilantes. Diga a eles que não haverá perdão. Eles viram o que era santo e escolheram a impureza. Seus filhos serão destruídos. Eles serão presos e julgados no tempo do fim. E quanto à terra, ela não seria deixada como estava. A corrupção não era mais reversível. Tudo havia sido tocado, manchado, distorcido. A geração da mistura, do orgulho, da feitiçaria, da violência, essa geração não poderia continuar. A decisão foi selada. Um juízo viria, e não seria apenas um castigo, seria uma purificação. Mas antes do juízo, havia um coração que ainda andava com Deus. Um homem que, como Enoque, não se curvava ao sistema ao seu redor. O nome dele era Noé. Enoque foi enviado a ele. Foi o primeiro a anunciar que algo viria do céu e mudaria tudo na terra. O mundo zombava, mas o céu já havia decidido. Enquanto os homens festejavam, os anjos construíam prisões de trevas eternas. Enquanto os reinos cresciam, as águas do abismo eram preparadas. Enquanto os nefilins se vangloriavam, o juízo se aproximava. A terra estava contaminada, mas Deus ainda tinha um plano. E o clamor dos céus agora ecoava mais forte que todos os gritos da violência. O tempo da misericórdia havia passado. O tempo da justiça havia chegado. Está sentindo o peso desta história? Escreva nos comentários, Senhor, abre meus olhos. E permaneça até o fim, porque a revelação ainda não terminou. O tempo do silêncio havia acabado. O céu, que suportara por séculos a arrogância dos anjos caídos e a impiedade da terra, agora se erguia em juízo. O Altíssimo havia falado, e quando Deus decreta, nem o mais poderoso dos seres pode resistir. O primeiro ato do juízo não foi contra os homens, foi contra os vigilantes.
Esses seres celestiais, criados para guardar, ensinar e proteger, haviam se tornado traidores. Eles não pecaram por ignorância, pecaram com pleno conhecimento, sabendo que estavam rompendo as fronteiras da criação. O decreto foi direto: não haveria perdão, nem súplica, nem intercessão, nem misericórdia. E quando os vigilantes perceberam a gravidade do que haviam feito, entraram em desespero. Pediram a Enoque que intercedesse por eles, clamaram por uma segunda chance. Mas a resposta de Deus foi clara como o firmamento: vocês estavam no céu, foram santos, viram a minha glória, e ainda assim desceram à terra e se contaminaram. Como ousam agora pedir misericórdia? Enoque levou a sentença de volta aos condenados. E diante da palavra do Altíssimo, os anjos caídos tremeram. Aqueles que um dia brilharam nas alturas, agora seriam lançados em trevas eternas. Miguel foi enviado com a missão de agir. A prisão foi preparada nas profundezas, não um lugar simbólico, mas real. Uma cadeia de escuridão absoluta, onde a luz de Deus não alcança. Um a um, os vigilantes foram amarrados. Correntes celestiais os envolveram. Foram lançados no abismo. Ali esperariam o grande dia do juízo final. Ali ficariam por 70 gerações. Mas não era só. Seus filhos, os Nefilins, também estavam condenados. Eles não teriam salvação e não seriam simplesmente vencidos, seriam apagados. A terra não suportaria mais sua existência e Deus não permitiria que continuassem. O decreto foi executado com severidade. Os exércitos angelicais foram soltos contra eles e os gigantes, um a um, foram destruídos. Seus corpos caíram, mas seus espíritos não subiram. O livro de Enoque revela que, por serem fruto de mistura ilícita, suas almas não pertenciam ao céu nem à terra, e assim tornaram-se errantes, espíritos malignos, condenados a vagar entre os homens. Seriam conhecidos como demônios, perturbadores invisíveis da humanidade, mas ainda havia mais. A terra, corrompida até o último grão de areia, precisava ser purificada, não com fogo, mas com água. O juízo agora alcançaria os homens, não por ignorância, mas por escolha. Eles haviam recebido o alerta, haviam conhecido o justo Enoque. Viraram as costas, zombaram, escolheram os ensinamentos dos vigilantes e rejeitaram o Criador. Agora, os céus iriam se abrir, as fontes do abismo iriam romper. O dilúvio estava prestes a começar, mas antes da chuva, Deus preparou um homem. Noé. Enoque o instruiu. A arca foi construída, o tempo foi dado, e os céus esperaram, até que a última chance se perdeu, até que o último zombador riu, até que a porta se fechou e o julgamento caiu. Você consegue sentir o paralelo com os dias de hoje? Então não fique calado. Essa mensagem precisa alcançar mais pessoas. O dilúvio passou. Os Nefilins foram destruídos, os vigilantes presos e o mundo recomeçou. Mas se essa história terminasse ali, talvez fosse apenas uma memória antiga. Um episódio distante, um juízo para os tempos primitivos. Porém, o próprio Senhor Jesus olhou para os nossos dias e fez uma conexão direta e assustadora. Assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24:37. Ele não disse, como nos dias de Sodoma, nem como nos dias de Babel, mas sim, como nos dias de Noé. Isso nos obriga a fazer uma pausa e perguntar, estamos repetindo a mesma história? Nos dias de Noé, os homens estavam ocupados, comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento. Viviam como se nada estivesse prestes a acontecer. E hoje, vivemos cercados por avanços. Tecnologia, ciência, inteligência artificial, genética, transhumanismo, conhecimento multiplicado, mas sabedoria esquecida. Estamos acessando segredos que estavam guardados desde a criação, manipulando a matéria, desafiando a vida, rompendo limites.
Como os vigilantes, queremos ser senhores do que Deus nos confiou para guardar. Como os homens daquela geração, buscamos poder, mas rejeitamos o temor. Hoje, as pessoas ainda zombam da ideia de julgamento, zombam de profetas, ignoram alertas e preferem ouvir vozes que massageiam o ego, não que confrontam o pecado. É o mesmo padrão. A mistura espiritual se repete, a corrupção moral se espalha, o avanço sem freios domina, a humanidade volta a andar sem Deus e se orgulha disso. O que mudou? Apenas os nomes, mas os espíritos são os mesmos. Os espíritos dos Nefilins, segundo o livro de Enoque, ainda estão por aí. Espíritos malignos, errantes, sem paz, influenciando culturas, pervertendo sistemas, atacando o que é puro. Eles não têm corpo, mas têm propósito. São sombras de uma geração que foi julgada e que continua ativa, até que o último julgamento venha. Por isso, a história de Enoque não é um conto antigo, é uma advertência atual. Ela grita: cuidado com o conhecimento sem temor. Cuidado com o poder sem limites. Cuidado com o engano que parece luz, mas conduz às trevas. Ela nos lembra que Deus é longânimo, mas não passivo. Ele espera, ele chama, mas ele também julga. E nos dias de hoje, onde tudo é relativo, onde não há certo nem errado, onde cada um se torna o seu próprio Deus, a mensagem de Enoque volta a ecoar. O Senhor virá com milhares de seus santos para exercer juízo sobre todos. Judas 14. Não se trata de medo, se trata de preparo. O mesmo Deus que julgou os anjos, que silenciou os gigantes e que limpou a terra com águas, ainda é o mesmo. Mas assim como ele julgou, ele também preservou. Preservou Enoque, preservou Noé, preservou uma linhagem, uma esperança, uma semente para recomeçar. Essa é a promessa para quem caminha com Deus, mesmo quando o mundo inteiro está indo na direção contrária. Por isso, essa história ainda importa, porque ela nos obriga a escolher. Ou andamos como os homens, ou andamos como Enoque. O tempo passou. As águas do juízo cobriram a terra. Os gigantes foram silenciados, os anjos caídos acorrentados. E os dias de Enoque e de Noé pareciam ter ficado para trás. Mas a história que acabamos de atravessar não pertence apenas ao passado. Ela pulsa, ela respira, ela nos alcança, porque apesar de tudo que foi destruído, Deus preservou um justo. Noé não foi salvo porque era perfeito, mas porque andava com Deus, assim como Enoque. Em um mundo afogado em corrupção, o Senhor encontrou neles alguém com quem ainda podia caminhar. E isso nos revela algo profundo. Não importa o caos ao redor, Deus sempre procura o justo, mesmo que seja um, mesmo que esteja escondido, mesmo que o mundo inteiro diga que ele está errado. Noé não apenas sobreviveu, ele foi o elo entre dois mundos. O símbolo de que a justiça ainda tem esperança. Mas, e nós? Vivemos dias semelhantes, tempos em que a verdade é ridicularizada. A fé é tratada como fraqueza, e os limites de Deus são ignorados em nome do progresso. Nos tornamos especialistas em tudo, mas estamos esquecendo de andar com Deus. A história de Enoque é mais que uma advertência, é uma convocação. Ela nos lembra que nem tudo que brilha vem do céu, nem todo conhecimento edifica, nem todo poder é sinal de bênção, e que o juízo de Deus não é atraso, é amor. É a reação justa de um Criador que viu sua obra ser profanada e escolheu intervir. Hoje, o mundo continua acelerando. Tecnologia, ciência, domínio do corpo, da mente, do DNA, mas a alma está ficando para trás. Enoque grita pelos séculos: voltem, olhem para o alto, reconheçam o que é santo, lembrem-se de que Deus é justo e Ele vem. E é exatamente por isso que seu livro, rejeitado por tantos séculos, ressurge agora. Porque ele fala com poder a uma geração que, como nos dias de Noé, vive como se nada fosse acontecer.
mas algo está para acontecer. As Escrituras dizem que o Filho do Homem virá como relâmpago, rápido, inesperado, definitivo. E ele virá, sim, com milhares de seus santos, exatamente como Enoque escreveu. A pergunta é: estaremos prontos? Não se trata de sabermos tudo, nem de sermos perfeitos, mas de andarmos com Deus, mesmo que ninguém mais esteja andando. Porque esse é o segredo que preservou Enoque, o que salvou Noé e o que ainda hoje prepara os corações para o fim e para o recomeço. A história não termina com juízo, ela termina com esperança, porque o mesmo Deus que fecha a porta da arca também abre um novo céu e uma nova terra. O mesmo Deus que cala os gigantes, ergue os humildes. O mesmo Deus que julga também salva. E esse Deus ainda está à procura de homens e mulheres como Enoque, que não seguem a multidão, que não se vendem ao sistema, que não negociam sua fé, mas que caminham, mesmo em silêncio, na direção da eternidade. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa acordar. Inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe nos comentários: eu quero andar com Deus como Enoque. Que esta verdade antiga nos ajude a viver com temor, sabedoria e fidelidade. Até o próximo vídeo e que a paz esteja com você.